digitais, estamos gravando, pessoal. Bom, vamos lá. Para quem leu aí a chamada no canal, né, e antes de adentrar no assunto de hoje, pessoal, só relembrar, né, é importante a gente fazer sempre um breve review aí de onde estávamos semana passada, o que nós comentamos, para que a gente possa direcionar para a aula de hoje, né? Semana passada nós demos uma passada geral aqui, ó, sobre alguns conceitos referente à internet, algumas informações a respeito deste segmento, né, que de fato é o nosso palco de trabalho, né? Para que a gente tenha mais, digamos assim, um pouquinho mais de informação a respeito desse segmento que estamos adentrando aqui agora sob um outro olhar, né? Como eu sempre digo, utilizar tecnologia é uma coisa, prover, né, desenvolver, atuar nos bastidores, digamos assim, e gerar tecnologia é um olhar diferente, né? Nós estamos olhando agora o cenário através dos seus bastidores, né? Sob a ótica daqueles que provêm soluções. Porém, como é que eu posso gerar soluções para uma realidade a qual eu não conheço, né? E não que a gente saiba tudo, de nunca, né? A gente sempre está pesquisando, acompanhando, e nessa timeline, né, nessa linha do tempo, muita coisa, né? Muita coisa já aconteceu dentro desse segmento muito promissor, que hoje já se consolida como realidade, né? Que é a internet. Mas para que a gente adentre, né? Não com o pé direito, mas com os dois pés muito bem fundamentados dentro desse segmento, é interessante saber o que ele tem para nos oferecer, né? Ou melhor, né? Alinhar, né, essa expectativa daquilo que a gente pretende fazer sob o outro olhar, né? Sobre a outra perspectiva, né? O que a internet hoje espera dos seus desenvolvedores, né? Porque nós temos uma visão muito unilateral, né? Unidirecional, mas é uma via dupla. Você projeta uma expectativa dentro de um segmento que também, por consequência, retorna isso para você. O que a internet espera hoje dos seus desenvolvedores? Então, apresentando para vocês inicialmente, né, um pouquinho mais de informações a respeito da internet, a gente espera contribuir para isso, né? Para que a gente alimente uma expectativa um pouquinho mais fundamentada e que não tenham dúvidas, né? Se vocês esperam algo hoje do segmento tecnológico, não tem alternativa. A tecnologia também espera muito de nós, cara. E não é para sermos, não é para ser apenas usuário, né? Como desenvolvedor, tudo bem? E aí, dando um alt tab, como eu costumo dizer, né? Para quem trabalha com tecnologia, para quem desenvolve soluções tecnológicas, a gente nunca vira a página. Nós damos alt tab. Então, vamos dar um alt tab aqui e vamos acessar uma outra janela, né? Que é para falar deste segmento por onde nós começamos a trilhar a nossa rota aqui. Desenvolvedores desenvolvem soluções para quem? Quem é que precisa do nosso trabalho como desenvolvedor para a web? Para quem vocês vão desenvolver uma página, uma aplicação, um portal, um aplicativo, um sistema? Obviamente, para que você desenvolva algo, você precisa ter alguém para quem direcionar, né? Eis que surge o personagem da aula de hoje, o cliente, né? Que dizem sempre tem razão. Será, né? Vamos também procurar entender como a gente pode, digamos assim, né? Na verdade, a palavra cliente aqui para nós, ela tem que ser olhada de forma diferente. É o cliente hipotético, né? Aquele que pode ser. Pode ser cliente. É diferente, não estamos falando aqui de uma feira pública, onde as pessoas passam e o feirante grita, anunciando o seu produto. Ele olha, aquela coisa, sabe, aquele marketing persuasivo e direto do feirante, aqui é diferente, né? E eu sempre posiciono muito bem a nossa colocação aqui. Estamos aonde nesse momento? Sala de aula, né? Então, vamos lá. Nossa coordenada no GPS aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Estamos em Praia Grande. Praia Grande, ela é caracterizada por ser, por exemplo, um grande polo tecnológico. Temos
Grandes empresas de tecnologia em Praia Grande? Ainda não, ainda não. Embora nós tenhamos potencial para isso, já falei isso várias vezes, não aqui para vocês, mas para várias turmas. Opa, temos duas ETECs, uma faculdade tecnológica na cidade, uma FATEC. Nós temos uma infraestrutura de fibra ótica que é praticamente uma das pioneiras no país, né? Nós temos um link, digamos assim, né? Uma via de fibra ótica submarina que liga o Brasil ao sul da Flórida, partindo de Praia Grande. Então, nós somos referência em algumas tecnologias hoje no estado, no país e também na América Latina, né? Juntamente com Fortaleza, Praia Grande se consolida aí como um hub, né? Um concentrador, né? Na rota aí de fibras óticas subaquáticas. Então, isso nos coloca num papel de protagonismo no segmento tecnológico, mas ainda não somos referência tecnológica no estado, no país. Então, é óbvio que quando nós vamos abordar essa questão aqui de difusão tecnológica, internet não é algo novo, já falamos semana passada. Muita gente já está, mas numa cidade litorânea como a nossa, que ainda tem, né? Graças a Deus, né, nós temos no turismo uma força motriz da nossa economia, temos na construção civil também, porém que fique claro, nem só de turismo e construção civil vive Praia Grande. Nós temos potencial para ir mais. E quando falamos nesse sujeito, né, da frase aqui, o cliente, estamos falando na possibilidade de ampliar isso, né, de colocar o nosso público aqui. Quem é o nosso público para ser cliente? Quem é que pode ser o cliente? Será que eu posso ofertar uma página para a internet da mesma forma que um feirante oferece seus produtos numa feira livre? É assim a abordagem? Como é que eu identifico, né, potenciais clientes na nossa região? Temos possibilidade para isso? Será que a pandemia, né, e essa, digamos assim, essa demanda crescente de serviços online pode, digamos assim, de alguma forma estimular o nosso trabalho? Será que pode servir de estímulo para mais pessoas quererem estar mais evidentes na internet? Será que todo esse cenário pode nos ajudar de alguma maneira? Então, a aula de hoje vai abordar esse tipo de cenário, né? E, primeiramente, identificar, ou melhor, definir o cliente. Como é que eu posso encontrar um cliente para a minha área de atuação, né? Ou melhor, como é que o cliente pode chegar até mim? Porque se ele também não me conhece, como é que vai fazer isso aqui? Então, vamos conversar um pouquinho a esse respeito aqui, e sempre sob uma ótica diferente, tá, pessoal? Nós não estamos falando aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, onde nós já temos uma cultura digital muito bem segmentada. Não estamos também em Nova York, estamos numa cidade litorânea. E, ó, acreditem, nós temos uma força digital na web legal, já falamos isso aqui. Tem muita gente já se dando muito bem com a sua página, que muitas vezes não é nem uma página oficial, é apenas uma fanpage no Facebook ou alguma coisa bem informal no Instagram. E conseguindo trazer daí bons retornos, sem nenhum tipo de projeto para isso. E isso ganhou ainda mais força na pandemia. Inclusive, acredito já ter dito isso para vocês, né? Conheço alguns comércios no segmento alimentício, tá? Não são todos, digamos assim, estamos fechando aqui nichos, né? Que mesmo após a flexibilização, mesmo podendo abrir as portas e receber o público, optaram por continuar trabalhando com delivery. Porque tudo é uma questão matemática. Os ativos e passivos precisam estar digamos assim, em equilíbrio. Muitas vezes você abre digamos assim, as suas dependências, você precisa colocar mais funcionários, você precisa, enfim, de um investimento maior, que muitas vezes pode ser, né? Não é uma regra, pode ser que não seja interessante. Muitas vezes você mantém, como conheço vários comércios nesse segmento, na parte de alimentos, né? Produção de alimentos, que optaram por continuar atendendo por delivery,
Porque tem uma demanda que se paga por aí. Agora, não existe, né, digamos assim, uma solução que sirva para todo mundo. Se para alguns essa foi uma solução que se manteve e continua sendo interessante, para outros pode ser que não tenha sido. E essa, digamos assim, essas particularidades, né, é que definem tipo de cliente, suas necessidades e o nosso tato, né? Como é que a gente consegue lidar com tudo isso? Porque, querendo ou não, nós não somos bons vendedores, né? Digamos assim, somos da área tecnológica, ou estamos adentrando no universo tecnológico, né? Vocês estão no segundo módulo. Vender talvez não seja a nossa praia. Mas vamos lá, vamos conversar com mais profundidade sobre isso, tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos lá. Deixa eu ajustar aqui a câmera, porque eu sempre deixo o monitor desse jeito, e aí quando eu gravo os vídeos, fica aparecendo só metade, né? O papo de louco, parece que eu estou deitado no sofá, né? Nada a ver. Deixa eu ajustar aqui, pronto, ó. Beleza. Né, aqui a gente deixa, né, para uma questão de visibilidade aqui, eu deixo a tela do notebook um pouquinho inclinada e dá essa impressão de que você está esparramado no sofá, todo largado, né, e não é verdade, tá? Só para confirmar aqui, estamos, né, postura, por favor. Vamos lá, compartilhando minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Estão vendo minha tela aí, senhores? Ok, obrigado. Bom, deixa eu voltar aqui, que agora eu não estou vendo mais o chat, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui, pessoal, acho que não sei se eu já mostrei para vocês, isso aqui é um site pessoal meu que eu uso para aula, tá? Eu, inclusive, preciso, né? Poxa, agora eu estou cometendo um ato falho, né? Eu preciso, inclusive, já começar me redimindo, né? Porque, poxa, estou numa aula de projeto web, eu criei uma página rápida aqui no assistente do Google, eu nem desenvolvi a página realmente de forma artesanal, eu fui na praticidade, criei aqui no site do Google, não registrei o domínio e nem simplesmente oficializei isso, tá? Então, foi uma coisa assim rápida que foi criada alguns anos atrás, né? E eu fico, digamos assim, protelando para oficializar e realmente, digamos assim, registrar o domínio e deixar esse material à disposição. Na verdade, eu já estou usando isso há uns 2, 3 anos. É um material que nós colocamos aqui à disposição para as aulas, né? Eu já tenho alguns serviços pagos no Google, né? Então, não custa nada colocar mais um, né? E eu fico protelando, e, enfim, isso aqui será também ponto para nossa aula aqui. Não hoje, não nesse momento, que eu não serei agora, neste momento ainda não, o cliente de vocês. Mas já vem alguns semestres usando o meu portal aqui, ou melhor, o meu site pessoal, que eu mantenho conteúdo para as aulas, como, digamos assim, uma referência prática daquilo que nós estamos abordando, né? Que é esse universo do desenvolvimento para a web. Mas, primeiramente, vamos aqui, né? Como disse, não está, eu não publiquei esse site, não registrei o domínio, mas ele existe, está aqui, eu só preciso oficializar isso, né? Quem paga 10, paga 15, não tem problema, já estou, o Google sorri. Vou entrar aqui na parte de projeto web, vamos lá. Aqui tem a parte conceitual de projeto, enfim, né? Toda a questão, explicar aqui a questão a terminologia, né? A etimologia da palavra projeto, né? Que, enfim, vem do latim projectus, que significa se lançar adiante, ou seja, você olha para frente, quando a gente cria, desenvolve um projeto, nós nunca fazemos isso olhando para o solo que pisamos, né? Jamais. Você sempre que projeta algo, né, de projeção, né, do latim projectus, lançar à frente, você olha adiante, né? Aonde você pretende chegar, tá ok? Você tem um alvo, embora o mercado de desenvolvimento hoje
é desafiador porque esse alvo não para, ele se move constantemente. Então, aqui é uma coisa meio maluca, né? Porque você tem como plano de fundo esse alvo que está em constante transformação e movimento. Então, essa é a realidade de quem está atuando no cenário do desenvolvimento hoje e ainda com a prerrogativa do chamado desenvolvimento ágil, né? Que não sei se já comentei aqui com vocês, e vocês vão ouvir essa expressão várias vezes ao longo do curso. O que é o desenvolvimento ágil? É fazer para ontem. E sabemos que isso aqui é uma metáfora, né? Porque nem Júlio Verne, né, nas suas aventuras mais alucinantes em suas ficções, né, de viagem no tempo, de fato conseguiu fazer isso, né? Era apenas uma viagem, né? Não dá para você realmente solucionar um problema hoje, ontem. É apenas uma metáfora. O desenvolvimento ágil, ele vem sob essa ótica, né? Porque o mundo não está parando, né? E a culpa não é o mundo, não é a sociedade, somos nós, né? O chamado desenvolvimento ágil tem como essência a nossa ansiedade, né? O ser humano está extremamente ansioso, ele não espera, ele não clica duas vezes mais, ele clica uma única vez. E se demorar muito para abrir, eu clico em outro lugar. Então, esse comportamento nasce no indivíduo, se transfere para a sociedade, que devolve a bola para o desenvolvedor. Eu tenho uma necessidade que eu quero resolver para ontem. Quero que seja correta, quero que seja barata e, acima de tudo, segura. Que hoje nós temos essa preocupação latente, né, que é a segurança da informação. E o desenvolvimento ágil tem que, né, equilibrar tudo isso, né? Tem que ser bom, tem que ser rápido, tem que ser seguro e não cobra muito caro, não. Não sei se é possível tudo ao mesmo tempo, porém, como eu costumo dizer também, isso tem cara de fast food, né? É a chamada mentalidade fast food. Pode até não ser alimento, mas na hora H ali passa, serve. A longo prazo a gente resolve. No aspecto do desenvolvimento, depois a gente faz uma atualização, deploy e está tudo certo. Mas isso é uma coisa, um assunto para se conversar com mais profundidade mais adiante. Então, falar de projeto, né, não é apenas falar, a gente tem que ter uma mentalidade. Você nunca projeta para o agora, é sempre para amanhã ou depois, mas não para resolver amanhã ou depois, mas pensando que a necessidade do teu cliente, ela não é estática, ela também é constante, ela também se modifica constantemente. E você procura minimamente projetar e se preparar para isso. E como eu costumo dizer, né, gente, dentro da área de projeto, eu não gosto do termo, da expressão previsão, né? Previsão dá um aspecto meio que místico, né? Trazemos seu amor de volta em 3 dias. Não, não é isso. Não se trabalha com jogos de azar aqui. Não se aposta em projeto. Não fazemos isso. Em projeto você tem o quê? Projeção. Baseada em quê? Em análise de dados. Você coleta informações, você coleta dados que vai lhe trazer informação. Estas informações podem se tornar conhecimento que em algum momento gera estratégia de ação. E aí você tem uma ação mais assertiva. Você consegue, digamos assim, atender mais especificamente uma determinada necessidade. Tudo bem? Então, demos uma explanada aqui sobre o projeto. Descendo um pouquinho. Olha ele aqui, o cliente. Bom, eu falei aqui do feirante. Que o feirante um exemplo, né, uma analogia aqui de abordagem ao cliente, né? O feirante, ele já nasce dentro dele, tem ali no seu código genético, no seu genoma, ele já é pós-graduado em marketing, né? E ele tem, e não é um marketing discreto, né? Um marketing sutil, é um marketing persuasivo, né? Ele chega chegando, né? E no nosso caso aqui, como é que é isso, né? Para que a gente possa falar do nosso segmento aqui profissionalmente, e aí tentar fazer sentido para vocês que estão aí nesse momento, segundo módulo do curso, né?
Eu não posso colocar isso aqui como algo comum para vocês, né? Não estamos aqui numa sala com programadores experientes, né, que já estejam atuando no mercado. Eu preciso apresentar isso para vocês. Vocês, como desenvolvedores, como futuros desenvolvedores, vocês vão ter o quê? Um público, né? No caso, para vocês poderem atender. Empresas, pequenos comércios, pessoas jurídicas, enfim. Quando você está, por exemplo, prestando serviço, trabalhando, atuando dentro de uma empresa de desenvolvimento, uma software house, algo do tipo, a tua empresa atende outras empresas, né? E eu gosto de fazer essa abordagem aqui com vários tipos de analogias. Essa é uma delas. Você envia um currículo, termina o seu curso aqui, ou uma coisa que é muito legal, né, gente? Eu estimulo muito isso. O curso aqui não exige cumprimento de estágio, tá? Mas também não proíbe. O estágio é uma excelente oportunidade. É a primeira porta que se abre para vocês. E esta, né, conveniência hoje, o curso, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele veio para substituir a obrigatoriedade do estágio. E é uma comodidade, digamos assim, né, uma facilidade que a médio e longo prazo eu acho que não ajuda muito, né? O estágio é uma oportunidade do primeiro contato com o mercado de trabalho. E isso pode ser muito positivo. Que aí quando você toca em um assunto como esse em sala de aula, fica mais próximo da realidade, né? E não fica tão abstrato. E aí eu gosto também de fazer a abordagem um pouquinho diferente, né? Que é, no caso aqui, transportando, né? Ajustando a rota do GPS, ou melhor, a nossa coordenada do GPS, para o nosso momento agora. Estamos aqui em Praia Grande, cidade do Litoral Sul, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no site da nossa associação comercial, tá ok? E por que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui com parceria com a nossa junta comercial? Não, não é isso. Mas eu quero enxergar com vocês possíveis clientes, antes mesmo de falar deles. É meio que um exercício aqui de metafísica. Ciência que estuda tudo em potência. Tudo que existe, existe primeiramente em potência, depois de fato. Se potencialmente pode existir, já temos a possibilidade. E depois pode se materializar de fato. Isso é um conceito da metafísica. Nem vamos entrar nessa aí, é viagem. Vamos dar uma entrada aqui, ó. Na nossa Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. Eu gosto de trazer esse site aqui com vocês, eu chego por aqui, normal, sento aqui no portal da cidade, né, no site da prefeitura, vocês têm acesso a esse site aqui. Depois eu coloco o link para vocês aqui. Por que eu estou utilizando o site da associação comercial? Pelo simples fato de trazer para vocês essa possibilidade, né? Todo comércio, todo local de comércio na cidade é em potência, ou seja, em possibilidade, né? Lembrando aqui da metafísica, a possibilidade de ser um cliente seu. Tudo bem? Levando em conta que nós ainda temos na nossa cultura comercial local uma quantidade grande de comércios que apostam na sua divulgação tradicional, né? Ao invés de se aproveitar de um número de IP e um protocolo de internet, e através de um site, de um portal, se mostrar presente, ainda aposta na propaganda boca a boca, né? Ou na tradição de uma panfletagem num semáforo. E isso está errado de forma alguma. Isso é uma cultura comercial nossa, que geração após geração, ela vai, digamos assim, sendo transformada através de uma transformação também da cultura comercial local. E aí entra, digamos assim, o nosso papel, né? Se hoje nós temos ainda, né, uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais que se promovem, né, através da panfletagem, isso significa que nós temos também ainda uma missão, que é
nos apresentar para esse público. E, na medida do possível, com os pés no chão, porque temos que ser realistas, né? Porque eu conheço, por exemplo, muita gente que está há muitos anos dentro de uma área de negócios, né? Um pequeno comércio, mas que está ali funcionando muito bem, mas que tem uma linha de gestão mais tradicional, que muitas vezes não está disposto a partir para algo diferente. Está errado? Gente, não tem o certo e não tem o errado. É aquilo que melhor se adapta à tua necessidade e principalmente à tua realidade. Se funciona, tudo bem. Perfeito. Não vamos aqui entrar no mérito de avaliar se está certo ou errado de forma alguma. Estamos apenas analisando o mercado que nós temos. Eu estou trazendo aqui o site da Associação Comercial para que a gente veja tudo que nós temos de possibilidade de negócio, para que podem ser que se tornem nossos clientes. E vocês têm um papel importante nisso, né? Nós não estamos aqui apenas para emitir certificados, cara. Não é essa a ideia da ETEC. Formar conhecimento técnico profissional é formar também a possibilidade de uma transformação de mentalidade. Cada um de vocês que sai daqui da ETEC com um certificado, de alguma forma, compartilha conosco essa responsabilidade. E, de fato, isso acontece. Da mesma forma que nós ainda temos, né, uma grande parcela de comércios que ainda apostam no marketing tradicional, né, para se divulgar, para se apresentar ao público de modo geral através da panfletagem, nós já temos também um número significativo que está na internet, meio que de forma intuitiva ou de forma instintiva, né? Criei uma página no Facebook ou no Instagram e estou aqui. Não há um projeto elaborado com uma proposta, simplesmente estar e fazer acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Que a partir do momento que entra o conhecimento no meio desse jogo, há uma grande possibilidade de a gente começar a, não digo mudar totalmente, mas a traçar esse desenho da mudança, que vem acontecendo, né? Ano após ano, geração após geração, nós já estamos com muita coisa diferente. Quando se falava em páginas para a internet, há 20 anos atrás, ninguém estava nem aí para isso. Você tem algumas avenidas aqui na cidade que está todo mundo lá. Mas nós temos ainda uma grande quantidade que ainda não está. E vocês estão no segundo módulo. Segundo módulo é hora de definir temas do TCC. Opa, olha a possibilidade aí. Olha a ideia. Olha o conhecimento que molda o comportamento. Porque todo conhecimento represado, guardado em nós, infelizmente ele não é tão útil. Conhecimento realmente ele é interessante quando ele transforma, né? O ser e o meio. E de pouquinho em pouquinho, né? Naquela coisa assim, bem conta-gota, porque nós temos que ser muito realistas com a nossa capacidade de transformação. Vamos mudar o mundo? Não, ainda não. Mas vamos aos poucos trabalhando nessa mudança. É aquela coisa a médio e a longo, mas muito a longo prazo. E quando eu falo sobre TCC, guardem isso. Façam do TCC de vocês a possibilidade de vocês se lançarem nesse meio. É aí que vocês se apresentam. Eu, todas as vezes que eu vou em um estabelecimento comercial novo, diferente, porque assim, você também tem que saber identificar a possibilidade, né? Se você for num comércio, vamos lá, não estou aqui, como disse, taxando nada, né? Mas você olha pelo estilo do estabelecimento e você já percebe se ali você tem uma gestão um pouquinho mais, uma administração um pouquinho mais, com um olhar mais moderno, um pouquinho mais aberto, né, a possibilidades daquele comércio com uma gestão mais clássica, mais tradicional, digamos assim, mais ortodoxa, que você tem que respeitar.
você tem que procurar realmente se aproximar aonde você, em tese, em potencial, né, voltemos aqui à metafísica, tem ali uma possibilidade de uma abordagem. E repito, gente, durante a pandemia, eu me deparei com várias situações assim. Várias, algumas com uma campanha, né, com uma proposta, digamos assim, na web muito bem feita, e outras totalmente intuitiva, dando muito certo, meu. Dando muito certo. Por exemplo, né, vamos lá, vamos pegar aqui, recentemente, acho que não sei se comentei isso com vocês, acho que foi com outra turma, né, no auge da pandemia, né, você não estava nem saindo de casa praticamente, que estava aqui 100% nas aulas remotas, ia tudo próximo, né, um supermercado, alguma coisa do tipo, para apenas fazer o essencial. E nós tivemos alguns momentos assim que até os horários estavam muito restritos, né, do comércio, e, né, fiquei às vezes até mais de uma semana, duas, sem ligar, sem sair de carro, porque não vai para lugar nenhum longe, né, a moto também aqui parada, que eu uso a moto para ir trabalhar, para ir para a escola, né? E minha esposa que trabalha com carro. E para quem tem moto aí, eu já teve, sabe que, meu, não tem como. Você parou 20 dias, se não ligou, meu, perdeu a bateria e não deu outra. Minha bateria já não estava boa, precisei trocar. Isso no auge da pandemia. Entrei no Google, né? E procurei baterias original, né? Coloquei lá as características. Eu nem me liguei aonde era o lugar. Apareceu o primeiro link que apareceu, eu cliquei para ver. Quando eu cliquei para ver, já apareceu uma chamada para o WhatsApp. Eu não nem eu cliquei, cara, eu só fui clicando, cliquei no WhatsApp, ele já entrou, já entrei direto no WhatsApp da loja. Eu vou até citar o nome aqui sem nenhum tipo de propaganda, tá, gente? SV Baterias. Eu na hora um atendente já falou comigo, eu falei qual era o modelo de bateria que eu queria. Ele falou assim: "Olha, nós entregamos em no máximo 30 minutos". Eu falei: "Não, mas eu não tenho certeza que eu vou ficar, porque eu preciso testar realmente minha parte elétrica aqui para saber se realmente está ok". Nós testamos. E olha, literalmente, em 30 minutos veio o entregador, né? Um rapaz de moto. Ele testou a minha parte elétrica, fez alguns testes para realmente confirmar, né, que o problema estava com a bateria e não com a parte elétrica da moto. E em 30 minutos eu estava com a bateria trocada. E eu achei aquilo muito interessante pela forma como ocorreu, né? Porque assim, foi muito rápido. E aí eu entrei em contato depois, porque teve, né, um feedback para poder fazer, né, tinha que preencher um formulário avaliando o serviço, e eu fiz questão de querer conversar, né, com um proprietário ou gerente, alguma coisa assim, para saber como é que ele gerencia o marketing dele na web, né? E ele fez questão de conversar comigo. Eu coloquei, falei: "Olha, eu sou professor da ETEC, a gente trabalha com um componente que fala sobre isso e tal". E ele me explicou direitinho, falou: "Olha, a gente já faz uma campanha pelo Google Ads há muito tempo, e nós levamos muito a sério, né, essa questão do marketing digital e da questão de gerenciar nossos conteúdos aqui". Eu falei: "Olha, o link de vocês aparece em primeiro lugar no Google, e não é só isso, né? Porque não se trata apenas disso. Claro, gente, internet não faz milagre, o Google também não. O atendimento foi muito bom, muito preciso, muito assertivo. Mas assim, ele nem tem uma página na internet, ele só tinha chamada, um linkzinho que direcionou para o WhatsApp. Então, olha a utilização, um projeto bem definido de atração de clientes através de uma campanha de marketing via Google Ads, que poderia ser via Facebook, via Instagram, e como isso realmente, num momento de extrema criticidade para o comércio de modo geral, você conseguir fechar negócio assim tão facilmente. Como isso é determinante? E quando você tem isso em dados para comprovar para um outro cliente em potencial, não tem quem vai olhar para uma situação como essa e não considerar aí uma grande possibilidade de expansão, de aumento de rentabilidade, de crescimento. Porque, veja bem, como nós já falamos, qual é o objetivo de colocar um produto ou um negócio na internet? É gerar visibilidade e aumentar o seu lucro, a sua rentabilidade, vender mais, se for o caso. E isso ocorre. Você só precisa entender o público, o negócio, o momento e para quem você vende. Então, nós temos hoje, estou falando isso para vocês, segundo módulo, praticamente a nossa segunda aula, porque vocês têm aí um mercado em potencial que está aí.
e que não conhece também as possibilidades de geração de receitas, na grande maioria dos casos, a grande maioria não significa todos, tá? Desse negócio chamado internet. Tem muita gente que acha que a internet hoje se resume a uma página no Facebook, ou simplesmente a ficar, enfim, navegando, sapeando, vendo vídeo em YouTube. Não significa isso. Nós temos uma área de negócio aquecidíssima. Internet é um segmento comercial. Tudo bem, temos o entretenimento, tem o viés da comunicação, perfeito. Mas o viés comercial da internet hoje é o mais determinante. E isso, quando nós estamos no início do segundo módulo, gera o que para vocês? Possibilidades. Vocês têm aí que, enfim, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, definir temas de TCC. E que os temas de TCC de vocês tenham clientes, cara, por que não? E aí vamos falar outra coisa importante que, assim, eu falo isso, parece que eu estou colocando freio na ideia. Não, não é isso. Quando você fala em cliente, você fala em área de negócios, a galera já troca, né? A pupila dilata e já aparecem cifrões, né? A galera fala, opa, vamos ganhar dinheiro, vamos enfiar o pé na jaca. Calma, gente, calma. Uma coisa de cada vez. Quando eu estou aprendendo a fazer, talvez não seja esse o melhor momento de falar em recompensa ainda. Eu estou falando isso com muita sinceridade e com muito respeito a cada um de vocês. Porque eu acho muito complicado a gente ficar vendendo ideias que, num primeiro momento, não é o mais importante. Primeiramente, eu desenvolvo o meu conhecimento, aprendo realmente a desenvolver soluções, porque é uma coisa que eu gosto de frisar, não se trata de desenvolver sites, aplicativos, portais. Não, 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 não é isso. Você está desenvolvendo soluções. Você atende necessidades. Primeiro você matura isso, aprende a desenvolver, e aí sim, você começa a criar uma carta, talvez, de clientes. Mas num primeiro momento, agora, para nós, estamos falando de desenvolver o quê? Conhecimento. Primeiro eu desenvolvo o meu conhecimento, o meu know-how, e depois vem money. A gente tem uma inversão. Calma, calma, o dinheiro vem depois. Não é errado, hein? Pelo amor de Deus, ninguém entra num curso técnico pensando em não obter algum retorno na frente profissionalmente, claro. Mas percebam, é uma linha. Eu aprendo, eu aperfeiçoo e sou recompensado. Não vamos aqui praticar em primeira pessoa o desenvolvimento ágil, porque isso aí tem outro nome, isso é ilusão. Eu posso acertar direto e fazer alguma coisa de ganhar dinheiro? Pode, claro que pode, mas não é regra. O dinheiro é a médio e longo prazo. Primeiramente, eu aperfeiçoo, eu aprendo. Nesse momento aqui, o nosso foco está no aprendizado. E o TCC, ele é palco para isso. E tudo aquilo que você fizer num TCC, se você tiver um cliente em potencial, se você encontrar uma área de negócio pequena, média, e eu não estou falando pequena, média em relação à sua capacidade de fazer, não é isso. É que quando a gente começa a fazer algo, é prudente a gente começar por algo menor, um projeto de menor escala, e assim eu vou me aperfeiçoando. De várias partes pequenas somadas, eu consigo compreender um universo maior. E aí, realmente, eu consigo, sim, estabelecer uma experiência. E aí, em algum momento, vem o retorno. Repito, não vamos praticar em primeira pessoa nessa exigência com nós mesmos de querer ter lucro para ontem. Vai dar errado. Vamos cada passo de cada vez. Conhecimento, aperfeiçoamento, recompensa. Fechou. Ponto. Não dá para começar de trás para frente. Começar pela recompensa. Não é essa a ideia, né? Não somos youtubers. Não geramos conteúdo. Nós trabalhamos com conhecimento, é profissão. Isso tem prazo. Não dependemos de likes aqui. Nós dependemos de uma outra coisa, né? Competência. Então, isso vai tempo. Know-how, experiência e competência.
E lá na frente, com certeza, se Deus quiser, a recompensa virá. Mas não é pela recompensa que nós começamos um trabalho, nós começamos pelo desenvolvimento das competências. E aí, voltando a falar de novo, eu estou aqui com a associação comercial justamente para embasar o que eu estou falando. Aqui, por exemplo, vocês podem pesquisar por áreas de atividade e endereços, né? Para quem não está afim de pesquisar, né? Façam esse exercício mental aqui, próximo da tua residência, nas ruas próximas, nos seus quarteirões aí. Quantos comércios vocês acham que não tem nenhum tipo de fundamento na web, nada, e que poderiam servir de pauta para o TCC de vocês? E o que é mais importante, eu estou falando isso não pelo desenvolvimento em si, claro que é importante o desenvolvimento das nossas competências, mas isso é currículo, é portfólio. Você termina um curso técnico e o seu TCC está, por exemplo, rodando numa loja, mesmo que seja pequena, num pequeno comércio próximo da sua casa, próximo à sua residência. E isso você pode pôr no seu currículo. É uma espécie de marketing pessoal, é o teu portfólio. Qual é a tua experiência na área como desenvolvedor? Bom, eu fiz um TCC, mas o meu TCC está rodando. Eu tenho um pequeno comércio perto da minha casa que usa o meu TCC. E isso para você é uma excelente oportunidade de divulgar o teu currículo. Porque quando a gente está começando, tudo que nós fizermos, pelo amor de Deus, a concordância nominal, a verbal aqui, por favor, tudo aquilo que nós fizermos, de bom, é claro, né, será usado a nosso favor, né? E hoje, nesta questão de internet, redes sociais, principalmente, né, a rastreabilidade é enorme, né? Tudo que você faz deixa ali, né, uma marca sua. Olha que legal você ter no teu TCC a possibilidade de enriquecer o teu currículo. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós pegamos ótimos temas de TCC que não estão vinculados a ninguém, que estão presos na sala de aula, represados. Olha o que eu falei, é o conhecimento represado, cara. Água parada não gera vida. Não represa o teu conhecimento, solta. Procura alguém para quem você possa desenvolver algo e não fale em vender inicialmente, mas feche uma parceria. Eu preciso fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu tenho uma ideia que pode ajudar o teu negócio. É uma parceria e lá na frente talvez você feche alguma coisa, por que não? Estou falando sobre o quê? Possibilidade de cliente. E estamos aqui definindo quem é cliente. A nossa aula hoje é para falar sobre isso. Mas não estou falando de ganhar dinheiro, tudo bem? Estou falando em desenvolver conhecimento, que nesse momento é o que é mais importante para nós. Dinheiro vem depois. Repito. Se vier junto, tudo bem. Mas acho muito arriscado você taxar preço quando você está, de fato, testando suas habilidades. Você ainda está em aperfeiçoamento. Corre o risco também, de repente, que é normal, né? Nós erramos. E sala de aula é lugar para isso. Aqui é o lugar de fazer errado. A gente pode corrigir, voltar, apagar. E quando você está se lançando comercialmente e está cobrando por aquilo, o olhar já muda. Tá? Então, nesse momento, quando eu cito o TCC como uma possibilidade de você olhar neste universo ao seu redor, né? Observa, quando você caminha pelo seu bairro, pelas suas ruas aí, a quantidade de pequenos e médios negócios que poderiam ser auxiliados com uma ideia que muitas vezes vocês colocam em prática no TCC e fica aqui. Ninguém viu. E volto a dizer, isso é conhecimento represado. E conhecimento represado na internet, pô, pior ainda, isso tem que estar para o mundo, cara. Bota isso para voar. Aproveitem esse tempo, vocês têm 6 meses agora, né, o segundo módulo, mas lógico, vocês não têm 6 meses para escolher um tema. Acredito eu que próximos meses aqui, vocês precisam ter um tema.
Então, vamos olhar para essa questão aqui. Olha aqui, eu estou falando da associação comercial. Vocês não vão olhar aqui, pelo amor de Deus, né? A Obramax, né? Vamos fazer o portal da Obramax. Não precisa, ela já tem. Ah, vou montar o site da prefeitura. Não precisa, a prefeitura já tem site. Vamos executar e exercitar. Olha, entendam o que eu vou dizer, não me interpretem mal. Vamos executar aqui o exercício grandioso de pensar pequeno. Olhem pequenos e médios negócios. Isso, repito, não está atrelado à capacidade, mas sim à nossa possibilidade de fazer agora. De pequeno em pequeno, nós juntamos várias partes e fazemos algo maior, com o tempo. Vamos adquirir experiência com algo menor. Observem, né? Para quem tem esse feeling de observar e desenvolvedor, tem que ser observador e tem que ser criterioso, coisa de chato, né? Aquele cara que onde vai está prestando atenção em tudo, que isso é uma característica do desenvolvedor. Abstrair. Presta atenção no mundo que está à sua volta. Presta atenção nos comércios aí perto. Já vi vários TCCs que poderiam estar ajudando muita gente e divulgando a tua competência como parte do teu currículo e fica apenas no TCC. Não desperdicem isso. Vejo TCCs excelentes todos os semestres. Vamos pensar nisso junto, que a nossa ideia aqui não é falar de TCC. O TCC, vocês terão uma disciplina apenas disso, mas eu sou um incentivador do TCC. Estou sempre falando com o Marcelo Viana, a gente procura alinhar, não sei se é o Viana que está com essa aula nesse semestre, se é o Alessandro, mas a gente procura trocar figurinhas. E sempre que eu vejo TCCs que têm como cliente algum comércio, pequeno que seja, eu falo, pô, esse conhecimento saiu da sala de aula, e é para isso que a escola serve. Esta é a razão social da escola. Qual é a razão social? Um CNPJ tem uma inscrição estadual e uma razão social. Olha o nome, razão social. É o motivo pela qual ela existe. Qual é a razão maior, o propósito maior do conhecimento em tecnologia, se não for para ser aplicado neste meio que nos cerca? A escola não pode ser apenas emissão de certificado. Ela tem que ser provedora de soluções. A gente tem potencial para isso, porque todo semestre, repito, temos TCCs excelentes e eu tenho certeza que não será diferente com vocês. Bora comprar essa ideia. Fez sentido o que eu estou falando aqui ou estou viajando? Sim, sim. Deixa eu olhar aqui o chat aqui de vocês aqui. Estou vendo aqui no chat aqui uma colocação do Kaihan. Perfeito, Kaihan. Perfeito. E repito, eu não estou dizendo que, né, pensar na parte rentável seja errado de forma alguma. Está correto, mas tem um momento para isso. Na hora de aprender, não é a hora, talvez, a melhor hora, né, de pensar em lucrar. Vamos maturar o conhecimento e a recompensa virá. Voltando novamente ao chat aqui, ao site, né? A associação comercial. Então, enfim, eu insisti e insisto nessa narrativa, porque nós temos dois tipos de TCCs, né? Nós temos o TCC baseado numa ideia, que muitas vezes é excelente, mas que não está atrelado a um público-alvo e a uma pessoa em particular, a uma necessidade específica. É uma ideia muito boa que você teve, mas que não está conectada a alguém que possa absorver isso e aplicar numa área. Para você, de fato, consolidar um cliente. É uma ideia sua, é um projeto seu, que é válido, perfeito. Mas temos também os TCCs que se direcionam, né, que são direcionados a atender uma necessidade de alguém que, porventura, você encontrou um comércio, um pequeno negócio, algo do tipo, né? E você vai colocar o teu conhecimento ali a serviço de melhorar aquilo. Geralmente, por via de regra, TCCs que têm um cliente real, né, alguém para quem desenvolver,
eles são mais fáceis de serem feitos, porque eles não dependem única e exclusivamente da sua imaginação. E não depende única e exclusivamente de uma abstração feita através de pesquisas, porque você tem um universo real, você tem um cliente real que tem. E aí eu deixo eu voltar aqui para o nosso link aqui da aula. Voltando aqui rapidinho. Voltando aqui. Deixa eu expandir. Quando você define, entende, encontra um cliente, primeiramente você tem que entender quem ele é, né? O que ele precisa, ou seja, quais são as necessidades desse cliente. Esse cliente, um pequeno negócio, enfim, pequeno e médio negócio ali, para a gente pensar, como disse, né, numa razão e proporção mais viável para o nosso momento. Quem ele é, as suas necessidades, o que ele está precisando, qual a sua área de atividade, quem é seu público-alvo e quais são as expectativas desse cara, desse negócio. Aí você está começando a materializar esta coordenada chamada cliente, que é alguém para quem você vai desenvolver uma aplicação, um projeto na web, que pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser, enfim, aquilo que atender a necessidade dele. E aí eu volto novamente a concatenar o assunto aqui. Quando você, né, tem no seu TCC, que, repito, passa a ser o nosso paralelo ser traçado aqui, um cliente real, alguém que você encontrou, uma empresa, um pequeno negócio, para desenvolver em função da necessidade dele, todas essas questões aqui são mais fáceis de serem definidas, porque você não precisa imaginar nada. Por isso que eu citei aqui metafísica. Você tem aquilo que potencialmente pode ser, mas não é, e você tem aquilo que de fato se consolida porque já existe. Quando você tem um cliente real, ele já existe. Então você pergunta o que ele faz, qual é a necessidade dele, o que o teu projeto precisa ter para atender ou para melhorar o negócio dele, quem é o público-alvo e o que ele espera. Vender mais, ter mais visibilidade, porque nem tudo é venda. Por exemplo, agora eu vou me colocar aqui, né? Porque muitas vezes, para citar em alguns momentos aqui da aula, eu me coloco como cliente de vocês. Eu tenho o meu produto aqui, que é o meu site de conteúdo para aula, que aqui está, o Multiverso do Saber, né? Que eu já, inclusive, isso serve aqui como estudo de caso. Ô, professor, registre isso aí, meu. Vou fazer. Já falei semestre passado e não fiz, mas estou hesitando aqui. Eu já pago, né, o Google One, pago mais um pouco aqui e publico o site, não tem problema não. Mas isso aqui vai ser assunto para as nossas aulas no futuro. Eu vou ser o cliente e vocês vão me propor melhorias aqui para o meu site. Mas eu tenho, vocês vão ter a minha referência. Quem é o meu público-alvo? Vocês. Qual é o produto que eu estou apresentando aqui? O meu site com conteúdo das aulas. Qual é a minha necessidade? Armazenar o material da aula e tornar e deixar disponível para os alunos. Qual é a minha expectativa? Propor uma navegação acessível, uma página com uma boa navegabilidade, que seja com layout minimamente agradável, que ofereça uma boa experiência de acesso, de uso, que não seja muito poluído, que não seja pesado, e que tenha uma diagramação, um layout agradável. Essas são as minhas expectativas. Reparem, quando eu estou aqui numa conversa informal rápida com vocês, tá? Não é uma entrevista isso aqui. Percebam como fica fácil delimitar o meu universo como cliente, a minha necessidade, o que eu espero e o meu público-alvo. E quando você está fazendo tudo isso na esfera da potencialidade, ou seja, na metafísica, de novo, aquilo que poderia ser, mas não é, você tem que imaginar tudo de forma hipotética. Então, eu insisto todo semestre como um mantra isso, né? Pensem bem na hora de escolher o tema do TCC de vocês. Não escolham um tema sem antes dar uma olhada, ó, nos comércios próximos da sua residência. Eu não estou pensando nada longe, tudo muito mais próximo de vocês, né?
e ofereçam. Não vendam nada, proponham parcerias, afinal de contas, esse TCC será a propaganda do teu trabalho, será currículo para vocês, vai agregar valor ao currículo de vocês, porque hoje, né, o mercado está assim. Você é recém-formado e às vezes o cara já pergunta qual é a tua experiência, fala, pô, mas eu terminei o curso ontem ou anteontem. E qual experiência você poderia ter? Bom, eu tenho meu TCC, repito, já falei isso aqui. E esse TCC está onde? Está publicado, tem um site, tem uma empresa, uma pequena loja que utiliza ele, uma loja de e-commerce ou uma pizzaria, uma barraca de feira, não importa, uma loja de bolos, um salão de cabeleireiros, são os comércios que nós temos em abundância por aqui. É esse público que muitas vezes não tem a menor ideia de como entrar ou de como fazer algo um pouquinho mais amplo do que uma página no Facebook. E aí entra quem, de novo? O conhecimento de vocês. O TCC passa por aí também. Vamos pensar nisso. Mente aberta, né, cara? Usando o termo do palestrante de sábado, do Israel, nosso colega ex-aluno da ETEC de Mongaguá. Mente aberta. Vamos pensar um pouco além do Teams e dos horizontes da sala de aula. Para quem eu posso aplicar e direcionar o meu conhecimento na hora de um TCC? Só que tem um detalhe, né? Só tem um detalhe, né? A gente precisa procurar isso, né? Essas oportunidades, elas não procuram por nós, né? Somos nós que temos que, se tivermos esse interesse, esse objetivo de uma troca de informações. Bate-papo, uma ideia. Simples e informal, apenas uma possibilidade. De repente, vai que uma possibilidade se concretiza e você tem aí margem para desenvolver algo maior. Pensem nisso, porque sempre há esta possibilidade. Voltando aqui para o multiverso do saber, então vamos lá. O cliente compreende esse universo todo que eu falei para vocês aqui nesses últimos 30 minutos. Não é apenas uma palavra, substantivo, não é isso. Primeiramente que eu tenho vários tipos de cliente com personalidades diferentes, áreas de negócio diferentes, tamanho, proporções diferentes. E o nosso caso aqui é a abordagem via web. É a pessoa, empresa, negócio que te procura para colocar a empresa dela, o nome dela, o negócio dela na internet. A área de negócios dela na internet, né? Que nós mencionamos na aula anterior, que já é um solo extremamente explorado, né? E aí, fazendo uma analogia, né, com a área ambiental, quando você tem uma área, né, já explorada para o plantio e cultura de várias, né, ou melhor, de várias agriculturas, o que, que acontece com esse solo? Quanto mais eu produzo, mais eu planto, mais fértil ele se torna ou menos fértil ele se torna? Quem acompanha um pouquinho aí de agronegócio, né? Não porque esteja na moda, é porque agronegócio é o nosso único meio, comercialmente falando, porque tudo o resto a gente não tem, né? O agronegócio é a menina dos olhos do Brasil, porque dá para competir com o mundo em agronegócio, né? Quando você tem um solo, né, muito explorado, ele precisa ser tratado. Eu não consigo plantar novamente se eu não tiver um tempo, né, entre uma produção e outra para que esse solo possa se recuperar e gerar novos frutos ou novas sementes, fertilizar alguma coisa. E essa analogia que parece idiota, mas não é, é a internet. O solo aí é a internet. Ela já está sendo extremamente explorada há muito tempo. Se você não tratar direito isso com um bom projeto, com uma boa abordagem, como disse semana passada e repito hoje, nós acrescentamos mais ao universo do mesmo. E aí toda essa expectativa de um possível cliente, ela para, porque ele não acaba muitas vezes não tendo esse retorno todo. E aí entra um outro desafio para nós também, né? Que é procurar um diferencial, porque o papel do desenvolvedor, de fato, acabaria em tese
no produto final, que é aquilo que ele desenvolve. Mas se você é um desenvolvedor com olhar à frente, né, já que falamos aqui que projetar, né, do latim projectus, né, lançar-se à frente, você já desenvolve com olhar lá na frente. Estou desenvolvendo para o cliente, mas ele vai precisar sim de um trabalho de divulgação, de um trabalho de marketing. Isto é preocupação do desenvolvedor? Em tese, não. Isso é preocupação do marketing digital. Porém, prestem atenção. A galera da publicidade e do marketing, que são muito bons de conteúdo e comunicação, através de gerenciadores de conteúdo, estão na web, cara. E eles mexem com esses mecanismos de geração de tráfego. O que é geração de tráfego, né? É você atrair cliente, atrair visibilidade, os otimizadores de mecanismo de busca, né? Os SEOs, né? Search Engine Optimizing, né? São mecanismos aqui, são técnicas que fazem com que o teu site, o teu projeto, a tua aplicação seja melhor ranqueada, né, digamos assim, nos mecanismos de busca e quando procuram por você, localizem você com mais facilidade. Então, não se trata apenas de desenvolver, como já falamos aqui, mas hoje é desenvolver com um olhar um pouco diferente, porque este solo da web já foi e está sendo explorado há muito tempo. Então, opa, antes de semear alguma coisa neste solo, presta atenção. Presta atenção para que você não seja apenas mais do mesmo. E aí o teu cliente, que a princípio vai achar muito legal estar na internet, passa um tempo e ele fala, cara, não mudou nada, né? Mas cada preocupação em seu momento. Nesse momento agora, vamos focar no cliente. Tudo bem? Então, tudo isso que eu falei aqui, primeiramente, eu quero incentivar vocês a olhar as possibilidades que vocês têm para TCC de verdade, né? Não apenas, não que não seja de verdade se você não tiver um cliente, mas que não seja apenas imaginativo, imaginário, fictício, que você tenha sim um cliente para enriquecer o seu currículo e não para ganhar dinheiro. E se a recompensa vier, ótimo. A gente comemora com uma pizza. Tudo bem? Conhecer o cliente e a sua área de negócio. Isso para nós num primeiro momento, não é desafiador, não, porque é algo que hoje é inerente ao desenvolvedor, né? Se você vai desenvolver uma aplicação para sei lá, um escritório de advocacia, o teu vocabulário vai ter que passar a ser jurídico. Você vai ter que entender direito? Não, mas você vai ter que entender, pelo menos, da rotina deles ali para conseguir colocar aquilo na web. Então, uma pesquisa ali você vai ter que ter, você tem que coletar dados, né? E eu acho que hoje o grande, digamos assim, né? Eu acho que a maior característica do desenvolvedor hoje é ele ter essa capacidade, né, de se, não digo se moldar, né, mas de conseguir trazer isso para aquilo que ele está fazendo, senão complica um pouquinho. Formas de buscar essas informações. Bom, vamos fazer uma coisa de cada vez, tá? Hoje eu quero parar com vocês aqui no cliente, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Em relação a este assunto cliente, né? Que na próxima aula nós vamos falar sobre como coletar os dados do cliente. Mas eu gosto de separar as coisas, senão vai vira uma loucura aqui, né? Primeiramente, definimos o cliente. Em relação a cliente e possíveis clientes, tudo aquilo que a gente pode entender como possibilidade. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro o que eu falei aqui? Fez sentido para vocês? Encontrou alguma lógica no que eu estou falando aqui? Perguntas aí? Valeu, perfeito, pessoal. Então, Luiz, a parte de programação, aqui no nosso caso, nós trabalhamos toda essa parte que vem antes da programação.
tá ok? Antes de programar, você precisa definir quais serão as suas linhas que você pretende trabalhar aqui, como você pretende fazer o projeto. Antes de desenvolver, de codificar, a gente define como. Aqui nós definimos a rota do GPS antes da partida. Aqui é o modus operandi. Nas aulas de programação para web, né, PW1, que acredito que nesse primeiro momento aí vocês devem estar vendo, se não me falha a memória, acho que é JavaScript, ou em algum momento já vão estar vendo a PHP. Lá vocês vão colocar tudo que nós projetarmos aqui, vocês vão aplicar na aula, na hora do código, nessas aulas de desenvolvimento. Acho que é DDW, né? Desenvolvimento. Esqueci o código, o nome da disciplina, mas aqui no projeto, né, nós desenhamos as nossas ideias aqui antes de colocá-las em prática. E pasmem, tá? Se não fizer isso antes, tem que corrigir depois de feito. Tudo bom? Obrigado, Luiz. E assim, a nossa ideia aqui é caminhar em paralelo com as disciplinas do código, tá? Que codificam. É para dar esse direcionamento, não é para se tornar apenas um conceito distante e aleatório. Muito pelo contrário, jamais aleatório. Sempre conectado com aquilo que vocês estiverem fazendo na parte de código. E algo que eu não me canso de insistir, junto com o TCC, que o TCC não é apenas um trabalho de conclusão de curso, ele é currículo de vocês, é portfólio, isso agrega valor ao currículo de vocês. Guardem, não esqueçam isso. Bom, pessoal, tem um assunto aqui, vamos lá, tirando essa parte aqui do código, vamos lá, se não tiverem nenhuma dúvida, tem um assunto que eu preciso tratar com vocês aqui, mas acho que também para hoje não vai dar. Eu vou deixar isso depois do horário da aula. Se não deu para entender, perfeito, está ótimo. A gente vai continuar com esse assunto na próxima semana, abordando aqui como obter informações, né? Coletar dados do cliente. Aí nós vamos com a parte de entrevista e coleta de dados, tá? Esse é o nosso próximo assunto na semana que vem. Mas tem um assunto que está em aberto aqui com vocês, que eu acabei, na verdade, não é que eu esqueci, eu deixei para depois e aí ficou. No primeiro módulo, acredito eu que vocês devem, né, terem realizado a avaliação diagnóstica, né, que foi feita no primeiro semestre. E agora, no segundo semestre, nós temos que fazer de novo, né? Eu não vou passar isso para vocês agora, mas, enfim, na sequência aqui, nos próximos dias, eu vou disponibilizar isso no nosso canal. E repito, né, isso hoje é uma questão necessária, né? Não que seja obrigatória por conta da pandemia. A avaliação diagnóstica, o nome já deixa claro, né? É uma análise que a gente faz das turmas que adentram no curso, né? Com base no feedback, né, nas informações, nos dados coletados nessa análise, nós direcionamos as aulas, né? Como vocês estão no segundo módulo, a nossa avaliação diagnóstica, ela tem algumas coisas assim referentes ao que vocês fizeram no primeiro módulo, que nós, de repente, em tese, precisaríamos, se vocês sinalizarem, né, para algumas revisões ou algo do tipo que a gente tenha que trabalhar. E isso tem que ser feito na primeira semana de aula, né? E me desculpem, eu acabei deixando para falar isso depois e passou. Então, vamos lá, aqui até o final da aula eu vou deixar para vocês aqui, não vale nota, tá? Não é isso, não é para nota, é para diagnosticar a maneira como vocês estão adentrando no segundo módulo, perfeito? E aí, com base nisso, a gente vai direcionando melhor as aulas. Vou deixar aqui para vocês o formulário de frequência como a gente tem deixado nas aulas, e se eu não deixar agora de imediato, né, eu vou pegar a do semestre passado e disponibilizo, deixo aí o prazo de uma semana para vocês, é só um questionário para vocês responderem algumas questões, que baseando-se nessas questões, a gente tem aí dados sobre vocês e que vocês estão informando, isso nós temos que seguir, digamos assim, mais um entre vários protocolos que nós temos que cumprir, tudo bem? Tranquilo? Fechou, então. Bom, pessoal, não tendo dúvidas, eu vou liberar para vocês aqui o formulário de frequência e também, na sequência, eu só vou simplesmente desconectar o assunto da turma passada e utilizar o mesmo formulário com vocês e já disponibilizo para vocês também com um prazo aí de uma semana, tá tranquilo? Fechou, então.
Mais uma vez, alguma pergunta sobre essa questão de cliente, sobre esse universo da internet, as possibilidades que nós estamos aqui? Tudo bem? Nenhuma pergunta? Ficou claro para vocês? Fez sentido? Beleza, então, gente. Então, mais uma vez aqui eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima segunda-feira. Porém, né, continuamos à disposição via chat até às 23 horas. Tranquilo? Disponibilizo aqui na sequência o formulário de frequência e logo a seguir a avaliação diagnóstica. Tudo bem? Pessoal, boa noite. Vou aqui encerrando a gravação.